Olá, turma! A temática de hoje está concernente aí às queimaduras. Vamos falar hoje sobre as queimaduras, que nada mais nada menos é do que uma ferida, que é uma ferida traumática. Ora, essa ferida traumática, como o próprio nome já diz, vai lesionar e o maior órgão que é lesionado é a nossa pele, que tem uma função aí extraordinária como proteção, né? Troca de calor, super importante esse órgão aí, porque ele vai, a partir dessa lesão traumática, o organismo vai sofrer várias lesões, várias consequências por conta disso. Então, existe os agentes que são provocadores dessas queimaduras. E nós vamos estudar os principais agentes neste momento. Sobretudo, vamos falar nos agentes térmicos, aí, que estão diretamente ligados tanto ao calor, que é o mais conhecido, mas também está direcionado com o frio. E isso, existe queimadura fria. Justamente os agentes químicos, o segundo agente, primeiro térmico, segundo químico, que aí temos representado pelos ácidos e pelas bases também, né? E as queimaduras elétricas, que as elétricas, por vezes, ela vem causar danos maiores ao paciente. Nós vamos falar aí de quais são esses danos. E as queimaduras radioativas, né, que também é algo muito importante para a gente comentar neste momento. Esses agentes, tanto os agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos, são capazes de produzir, com exceção ao frio, calor excessivo, que o que é que vai acontecer? Vai danificar, né, os tecidos corporais e vai acarretar aí na morte celular, causando a destruição, muitas vezes total e às vezes parcial, né, de seus anexos. E aí vai fazer o quê? Vai acometer, inclusive, as camadas mais profundas. Nós vamos aí vamos ver aí na queimadura de quarto grau, que por vezes vai atingir músculos, tecidos e por vezes os ossos, né? Entre os órgãos aí atingidos pela queimadura, como eu disse, a pele é a mais afetada. E nós sabemos a função super importante que a pele tem aí, sobretudo na proteção e na regulação dos agentes térmicos de troca de calor com o nosso organismo, que é considerada aí a pele o maior órgão, né, do nosso corpo humano. Ela atua aí como barreira física, química e até antibacteriana. Em muitos casos, também a pele tem essa função. O que é que acontece? O importante nós entendermos essa fisiopatologia da queimadura é entendermos o agente provocador para, assim, após esse entendimento, realizar o atendimento com toda a eficácia, né? Então, se eu estou diante de um agente térmico que seja o calor, eu tenho que tirar, obviamente, a pessoa daquele agente. Em todos os 4 casos, eu preciso retirar o agente agressor para, depois dessa retirada, fazer uma intervenção deste paciente. Eu não posso fazer nenhuma intervenção, como exemplo, uma pessoa sendo queimada por uma queimadura térmica, seja por calor ou por frio. Eu não posso fazer uma intervenção no paciente que esteja ainda sobre esse antígeno, esse agente químico, sendo um ácido ou sendo uma base, né? E falando, né, com relação às queimaduras químicas, os ácidos e as bases elas têm maior penetração na pele, por isso os efeitos sistêmicos são maiores, né? A mesma coisa eu quero falar para vocês sobre os agentes elétricos, né? Eu preciso tirar aquela pessoa
onde ela está para depois prestar uma assistência de qualidade a essa pessoa. Ou seja, se eu deixo essa pessoa ainda em contato com aquele agente, eu posso ser fatalmente aí uma segunda vítima da ação. Então, como todo protocolo, a segurança da cena, a segurança do local é fundamental para toda e qualquer prestação de assistência a essas vítimas, né? Tanto em todos os 4 agentes, é super importante a gente saber isso, né? Então, e a radioativa também. Então, falamos aqui do térmico, químico, elétrico e radioativa. Precisamos tirar a pessoa que foi acometida, aquela vítima, né, do agente agressor, para depois prestar uma assistência de qualidade. Falando aí da classificação das queimaduras. Vamos lá, falamos de todos os agentes, né? Conceituamos, agora vamos classificar. A nossa análise hoje vai ser baseada no livro de trauma, como foi o conceito que eu dei a vocês, é o conceito que é expresso pelo PHTLS, né? A 9ª edição aí já com uma atualização das queimaduras, né? Que é justamente uma lesão, né, gente? Uma lesão, uma ferida, uma lesão traumática. E essa lesão traumática pode ser por esses 4 agentes que nós acabamos de falar. E ela é classificada em 1º, 2º, 3º e 4º grau. Se você pegar o manual do Ministério da Saúde, nós vamos ter lá até o 3º grau. 1º, 2º e 3º grau. Sendo que esse 4º grau, nós vamos perceber que ele é uma queimadura que o paciente ele já pega ali, já pega como no 3º grau que é da classificação do Ministério da Saúde, além da epiderme, pega derme, tecido cutâneo, posso pegar tendões, fáscias, músculo e até osso, né? E órgãos internos aí, né? Como são os subdérmicos, que pode ser caracterizado pela a queimadura de 4º grau. Mas vamos iniciar da primeiro grau. Como já é muito conhecido, a queimadura de 1º grau, ela atinge a primeira camada da pele, que é a epiderme, né? Que é a camada superficial. Essa primeira camada aqui, que é super importante. E essa queimadura, tanto por um daqueles 4 agentes, ou seja, térmico, químico, elétrico ou radioativo, ela vai causar dor, né? Vai causar uma hiperemia local e um pequeno edema, que é uma característica justamente dessa lesão traumática, né? Primeiramente. Então, a característica da queimadura de 1º grau é justamente essa. Sendo que essa classificação que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de acordo com a profundidade e destruição dos tecidos. Porque daqui a pouco, mais lá na frente, nós vamos falar de outra classificação, que é a classificação de acordo com a superfície corporal queimada, o tamanho. E aí nós vamos estudar a famosa regra dos 9, que é super importante também para a gente fazer volume neste nosso cliente, porque a queimadura gera muita desidratação. Então esse paciente aí pode, inclusive, evoluir para um choque hipovolêmico, né, do tipo aí causado por desidratação, né? Então é importante a equipe de saúde agir com rapidez neste paciente, porque grandes queimados podem desidratar rápido e ter aí evoluir para um choque hipovolêmico, caracterizado pela desidratação, e isso levar o paciente a óbito. Então, com relação à profundidade, temos aí 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau. PHTLS, 8ª e 9ª edição. Vamos lá. 1º grau, falamos que pega a epiderme, né? É uma camada superficial, característica dor, né? Hiperemia e um pequeno edema. 2º grau, nós vamos ter uma característica que vai pegar a epiderme e porções variadas aí da derme, né? Então, já vai essa camada já mais interna aí ser lesionada também, por isso a característica de acordo com a profundidade, por isso que é profundidade nesses casos aqui, está relacionado com a espessura da pele. Então, já estamos no 2º grau, já estamos na 2ª camada, a derme. Essa derme, o paciente tem muita dor,
né? E a área do local que foi ali atingido, ela vai ter uma característica importante, que é os flictenas, ou as famosas bolhas. Então, queimadura do segundo grau, a característica principal são as bolhas que a gente vai evidenciar no momento da nossa intervenção nesse paciente aí, nesse nosso cliente. Queimadura de terceiro grau, ela vai pegar tanto a epiderme, a derme e a hipoderme ali, que é o tecido, né, lesionando aí essa espessura total, tanto da epiderme, derme e a hipoderme. Olha aí o que é importante. E nesse tipo de queimadura, a dor ela está mais ligada está mais relacionada às terminações nervosas, né, do que outra coisa propriamente dito. E aí, quais são os sinais que eu vou verificar ali? São ferimentos espessos, né? Essa queimadura é seca, olha a característica, já está aí esbranquiçado ali, porque a gente pegou a hipoderme, lembrem disso. Já vamos ver ali parte do músculo com aparência semelhante a couro. Então, é uma característica importante aí da queimadura de terceiro grau. Evoluindo para a queimadura de quarto grau, nós vamos perceber que ela vai pegar a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo ali, vai pegar tendão, como eu disse, vai pegar fáscias, músculo, até atingir o osso. Uma característica é a carbonização. Você pegar um paciente carbonizado, provavelmente esse paciente aí vai ter evoluído, a depender da sua exposição a esse agente, vai ter uma queimadura aí de quarto grau. Essa queimadura tem uma característica importante, que você precisa saber que ela é indolor, entendeu? Ela é semelhante aí, os sinais que vão apresentar, ela é muito semelhante ao paciente grave de terceiro grau. Por isso que o Ministério da Saúde traz só 3 graus, primeiro, segundo e terceiro. No quarto grau do PHTLS, que é o nosso livro de referência aqui para o trauma, nós vamos ver justamente que esse quarto grau vai estar mais relacionado com pegar tendões, fáscias, vai estar relacionado ao músculo, osso, né, e órgãos aí internos, né, que é a subdérmica. Tranquilo, gente? Então, o que é preciso focar aqui nas queimaduras é justamente essa característica de cada um, né? Isso que é importante. Por quê? Porque o nosso atendimento vai gerenciar, vai ser focado justamente nisso, né? Vai focar no tipo de agente, primeiramente, o tipo de agente, e após o tipo de agente, a espessura que essa lesão traumática ocasionada por um agente que pode ser térmico, químico, elétrico ou radioativo, vai levar esse paciente. O importante é, ao atender uma vítima dessa, focar justamente primeiramente na espessura, que a gente vai caracterizar a queimadura de acordo com a profundidade, e depois, no nosso próximo encontro, nós vamos ver como de acordo com a superfície corporal queimada. Importante, no atendimento, eu vi uma vítima, tirar essa vítima do agente causal, que é o agente agressor. Se for um agente térmico, retirar ela do calor ou do frio. Químico, retirar também ali, lavar com bastante água, né, neste momento. Para retirar os ácidos, se for um ácido, se for uma base, retirar a base. Elétrico, retirar essa vítima, antes de retirar, lembrar se ela está em contato ainda, se a rede elétrica ela está ainda ligada. Para qualquer intervenção do socorrista é importante fazer isso. Então, essa queimadura elétrica pode gerar um segundo trauma no socorrista. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me antecipar. E falando das queimaduras elétricas, é importante aqui a gente falar em uma síndrome na rabdomiólise, né, gente? Que nós sabemos que a rabdomiólise ela é caracterizada pela destruição ali muscular.
que isso não só acontece com grandes atletas, com o esguiçamento muscular, mas sim em queimaduras elétricas, sim, porque há uma alteração, lembrem aí de biologia, da bomba de sódio e potássio, sendo que o potássio que está intracelular, ele vai sair, o sódio que está extracelular vai entrar, gerando aí uma hiperpotassemia, né, ou hipercalemia, e esse paciente pode evoluir para com uma arritmia cardíaca, né? Por isso que é importante o socorrista saber disso. E além da alteração da bomba de sódio e potássio, vai gerar aí quebra, né, da mioglobina. Essa quebra da mioglobina pode gerar uma síndrome nefrótica, e isso pode levar o paciente a ter uma insuficiência renal, por conta dessa quebra aí, do aumento, né? Porque vai elevar o potássio e vai elevar também a mioglobina. Isso que é importante o socorrista estar atento, sobretudo nas queimaduras elétricas, né? E o que é que acontece? Nas radioativas tem uma síndrome também, que é uma síndrome radioativa aguda, que é justamente caracterizado no PH-TLS como a de 4º grau, que é as queimaduras subdérmicas. Forte abraço, ficamos por aqui. Próximo encontro, vamos fechar a queimadura para falar sobre a classificação de acordo com a superfície corporal queimado. Estuda que a vida muda.